tê-lo trago para estar conosco, somando, sendo coluna nessa igreja. E nós queremos te agradecer, ó Pai, pela amizade, pelo companheirismo. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha usá-lo para falar aos nossos corações, porque a igreja é tua e nós precisamos, ó Pai, ouvir uma palavra, crescer no conhecimento da tua palavra, aprender, sermos tocados pelo teu Espírito. Usa ele mais uma vez e o teu nome seja glorificado. E a igreja diga amém. Amém. Glórias a Deus. Mas boa noite, Pai, seja convosco, amém? Amém. Deixa eu falar uma curiosidade muito interessante para mim, e vai ser para os irmãos também. Hoje eu estava lá no trabalho, e eu disse ao rapaz assim, que estava sentado, ela falou assim: olha, eu sou filho de número 11º, eu sou o número 11 da minha família. Ele falou: você está brincando? Eu também sou. Ele falou assim: mas peraí, quantos irmãos você tem? Eu falei: tem 12. Ele falou assim: eu também tenho 12. Aí começou. Então é um negócio interessante, né? Porque, desculpa falar para os irmãos, a maioria que está sentada aqui, as famílias se tornaram muito pequenas. Lá em casa eu só tivemos a Paulinha. E a meu irmão mais novo que eu só teve uma menina. A minha irmã mais velha que eu um pouquinho, só teve uma menina. Depois todos tiveram 2 e acabou por aí. As grandes famílias acabaram, né? E a gente, quando vai ler o texto bíblico, a gente vê que José do Egito era o número 11. Então a gente fica assim: uau, era raro lá, mas também começa a ficar raro aqui, né? Então famílias grandes às vezes fazem falta para nós, porque a gente percebe. Eu até pensei, né? Se todos os nossos irmãos, cada um resolvesse ter 11 filhos também, 12 filhos também, a gente seria uma tribo. De tão grande seria a família. Mas isso não aconteceu. A gente, os 12 irmãos, 11 casaram, uma não casou, e desses 11 que casaram tiveram 18 filhos, ou seja, diminuiu bastante, né? Então é interessante assim como que Deus trabalha. E na minha casa, se eu não tivesse, se meu pai e minha mãe tivesse essa mentalidade que o pessoal tem hoje de abortar, eles não teriam ouvido o Evangelho, nem eu tampouco teria sido salvo, porque foi eu, número 11, que chegou o Evangelho na minha casa. Levou 11 pessoas nascerem naquela casa, para que o Satanás tirasse o domínio que ele tinha sobre a nossa família, e nós passamos a conhecer o Senhor Jesus. Veio primeiro para mim, depois eu consegui levar praticamente todo mundo. Mas 8 deles converteram assim imediatamente, depois o meu pai e minha mãe. Então, daquelas 14 pessoas que tinham lá, junto com meu pai e minha mãe, 8 eu tenho garantia que eles vieram para o Senhor Jesus, foram batizados e a história mudou. A gente vem para a igreja exatamente com esse propósito, de nós levarmos as pessoas que estão em volta de nós, e principalmente da nossa família, a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, a igreja existe só para isso, só para nós levarmos as pessoas a conhecer aquele que morreu na cruz do Calvário, para que os pecados dela fossem perdoados e que aquela pessoa tivesse a chance de entrar no céu, porque Jesus é o caminho estreito. Ele é aquele que está no Salmo 91, que nós escondemos debaixo do esconderijo do Altíssimo. O nome dele é Jesus, é nele que nós escondemos, é nele que nós entramos, para que nós possamos ir direto ao Pai. E para que a gente possa ter uma caminhada com o Senhor Jesus, ele não pode chegar de qualquer jeito, a pessoa vai ter que ser transformada pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, por uma pessoa que já conheceu Ele, por uma pessoa que já tem uma prerrogativa: eu conheço o Senhor e eu quero apresentá-lo a você. É assim que começa, porque senão nós não vamos ganhar almas. Já passou-se, nós estamos está faltando 350 dias para terminar um ano. Já passou 15 dias. 350 dias. E a gente tem que ter aquele plano de ganhar
uma alma para o Senhor Jesus. Não sei se meu primo vai chegar a ver não entramos na pregação, é na introdução. A gente foi andar esse domingo agora, e ele foi testemunho de Jeová. Então eu começava a conversar com ele, não, porque eu não sei o que e tal, e eu vinha pregar o evangelho, voltava para o assunto, eu vinha pregar o evangelho. Por quê? Ele chegou ao ponto de falar assim, mas quando é que você vai na igreja? Porque, irmão, nós temos que causar na pessoa uma vontade dela vir para o Senhor Jesus, porque ele vê a melhora que Jesus fez em nossa vida. Amém. Não tem outro caminho. Não tem outra. A igreja não é um clube. Não é um clube. Se ela está sendo um clube, alguma coisa está errada. Nós não estamos convertendo o nosso mau caminho, não estamos induzindo os outros a converterem, e está todo mundo perdido. Então, antes que isso aconteça, vamos planejar diante do Senhor nosso Deus, nós sermos ganhadores e geradores de alma. Porque nós pertencemos a um Deus que venceu por nós na cruz do Calvário e mandou o próprio Filho para morrer por nós, para que eu e você fôssemos, segundo a Bíblia, mais do que vitoriosos. Deus não contenta com vitória. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E essa mudança, ela tem que começar em nós. Um rio de água viva nascer em mim, ele vai ter que correr para algum lado. Ele precisa correr para algum lado. Ele não consegue ficar estancado. Porque aquilo mudou. E essa mudança, ela está aqui. Hoje eu trouxe óculos. Agora compramos 6 óculos. Você tem óculos em capa tudo. Onde você vai ter óculos? Vamos comprar uma turma já, para não dar problema. E lá no carro tem mais um. Já trouxe esse aqui que é o melhorzinho. Legal, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Agora sim nós vamos entrar na fase da pregação. A cura de um coxo. Vamos trabalhar em cima desse assunto aqui nessa noite. Eu gostaria que você não desanimasse. E eu gostaria de transmitir a você uma vontade tremenda de servir ao Senhor nesse ano 2025. Aleluia. Olha, irmãos, tem mais eles estavam lá me falhou o nome do país, na Síria, lá em cima, na Síria. E eles olharam para o céu com os telescópios pequenininhos que eles tinham, e foi assim, tem uma estrela um pouco diferente. E aqui, como consta na nossa escritura, não era essa escritura, a escritura que eles tinham. Se nós seguirmos essa estrela, ela vai parar em cima do Salvador do mundo. E eles, chamados 3 reis magos, né? E eles foram seguindo aquela estrela por meses a fio, porque antigamente não andava quando você era bem de vida, você tinha um bom camelo, um bom cavalo. Você não tinha uma Ferrari na tua porta. O negócio era vagaroso, todas as noites gastando tempo observando, mesmo porque lá também é frio, observando o céu. E engraçado é que o céu é um grande relógio, né, do qual as estrelas fazem pontuação nas partes importantes do planeta, nosso aqui. E terça-feira, dia 21, Donald Trump toma posse dia 20, dia 21, 8 planetas vão ficar alinhados. 4 deles vão dar para ver na entradinha da noite. Então, se você puder ver, por favor, que lado que está, eu não sei. Você vai olhar, você entra na internet até lá, e vai ter uma mudança de tempo de novo. Através desse grande relógio chamado universo. É observação somente, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pode ficar sentado, por favor. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9, 3 horas da tarde. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava, que uma vez que ele era aleijado. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe que desse uma esmola. Pedro fitando juntamente com João, e Pedro fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita,
o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que evolução, né? Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram-se ele mesmo, que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e encheram de admiração, assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pedisse que vos concedesse um homicida. Desarte e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também a vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele a Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os quantos depois falaram também, anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Vamos fechar nossos olhos e fazer mais uma oração, amém? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós pretendemos nessa noite, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, segundo esse texto dessa palavra, transmitir para cada irmão que aqui está, aqueles que puderem assistir também, a fim de que cada um tenha uma fé constante em Cristo Jesus e sejamos transformados pela sua palavra, no nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos com um defeito de fábrica já, que a Bíblia fala que foi conquistado lá no Jardim do Éden. Ali foi uma conquista, a conquista do pecado, a conquista do afastamento de Deus, a conquista de que o homem agora, assim que ele nascesse, ele já nascia com uma coroa de condenação na cabeça dele. Levou milhares de anos até que Deus pudesse trazer um salvador para essa situação. Ficou terrível a situação de cada ser humano. Assim que ele pingasse no planeta Terra, ele tinha uma vida inteira. Além dos desafios da própria vida, ainda tinha o desafio dele morrer e ele não ser salvo. Se ele não tivesse uma boa conduta, se ele não tivesse um bom pai, uma boa mãe, que o ensinasse bem, se ele não andasse com uma boa conduta,
as pessoas estavam completamente perdidas. Por quê? Porque dentro do ser humano, ele já nasce com esse fator aqui, chamado perversidade. A perversidade já vem na criança. Os pais trazem as crianças na igreja ou na casa onde ela leva. A primeira coisa que a criança leva mesmo é uma palmada. Por quê? Porque a criança já nasce por natureza perversa. Ninguém vem para a criança e vai ter que ensinar os bons atos para ela, porque ela já nasce com os maus atos. E esses maus atos estão sobre nossas vidas. E a gente vai conquistando cada vez mais maus atos, cada dia que a gente vive. Jesus falou assim: basta cada dia o seu mal, as perversidades que existem no planeta. E quando você vai crescendo, você vai conhecendo as perversidades, você vai sabendo o que vai acontecendo, você vai vendo que todo mundo é perdido. A gente vai falar assim: o mundo é perdido. Mas muitas vezes, irmão, o Evangelho, ele tem que, a hora que ele entra dentro de nós, ele vai começar a tirar de nós exatamente essa perversidade. Esse último texto pregado nesse versículo. Então, essa perversidade faz com que nós tenhamos prazer em desobedecer a Deus. Prazer em não ler a Bíblia. Prazer em não achar que somos pecadores. E até que vem o Evangelho, através do Espírito Santo, sobre nossa vida, e olha para nós, a gente está igualzinho a esse homem aqui. A gente tem tudo para dar certo, mas está aleijado. Tem tudo para tá dentro do templo, está na porta, está quase. E ele está ali, coitado. Imagina, ele tinha uma capa, né, que usava o governo romano. A Roma mandava em Israel, eles davam uma capa para as pessoas que eram cegas, que eram paralíticas, e tinha muito, né, porque não tinha um assim, convênio, e a pessoa era levada até lá, colocada ali. Imagina uma pessoa que não pode andar, irmãos, ele sente vontade de ir no banheiro, ele não tem como ir lá, né, às vezes não dá tempo nem de chegar, com os anos vai ficando insuportável aquilo. Por quê? Porque a pessoa não consegue andar. Ela está aleijada, ela está nesse mundo com todas as chances que ela tem, porém ela está aleijada. Assim são as pessoas que não têm Jesus. Aquele homem, até aquele momento, ele não tinha Jesus. Quando aqueles homens entram dentro do templo, a Bíblia fala assim que há uma indagação, porque ele queria uma moeda, ele queria alguma coisa para ele. E o apóstolo Pedro estava mais pobre do que qualquer um quando chega para o Brasil aqui. Ele não tinha ouro, não tinha prata. O que a gente luta nesse mundo? Para a gente ter ouro e ter prata. O nosso ouro e a prata chama o nosso trabalho, o nosso salário. A gente luta para conter o máximo que a gente puder, para nós construirmos o nosso sonho. Então, esse aleijado também tinha um sonho de melhorar de vida. Talvez pedindo esmola ali, tinha até uma casa melhor do que algumas pessoas que entravam ali no templo. Mas porque ele conseguia esmola ali, não precisava trabalhar. O trabalho dele era pedir. O trabalho dele é ousar que a pessoa que estava entrando no templo tivesse misericórdia, e misericórdia dele. E ele era estratégico. Uma vez que a pessoa é religiosa, supostamente ela é misericordiosa. Supostamente ele ia ter uma boa coleta para que ele no final do dia fosse embora. Provavelmente ele pagava aquela pessoa que trazia ali algum dinheiro, no outro dia ele voltava. Aquela pessoa estava dentro da igreja, porém estava aleijada. Eu quero trabalhar sobre esse assunto nessa noite conosco. Assim que eles olham para ele, ele fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Esse eu tenho. Eu vou fazer uma pergunta. Nós temos o Senhor Jesus? Ou nós estamos do lado de cá, nós estamos aleijados? Eu falei: eu não tenho. Não, eu tenho. Então, essa indagação: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que é que você tem? Eu tenho algo que você não tem, que está aleijado. Eu possuo dentro de mim, você possui dentro de você o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse possuir, ele vai ter que sair para fora.
Aí você fala assim, pastor, eu nunca orei para uma pessoa enferma, mas você pode falar para ela de Jesus? Será que Jesus é tão pequeno dentro de nós? O que eu tenho é uma novela. Não dá certo. O que eu tenho é um filme de Hollywood. Também não dá certo. O que eu tenho é uma programação de como ser melhor. Também não dá certo. A palavra tem da pessoa que está aleijada. Porque quem está lá fora e ele não conhece o Senhor Jesus, ele conhece todos. Eu fui visitar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu fui visitar uma irmã casada com um rapaz que, segundo ele, ia numa igreja. E quando eu cheguei lá, ele colocou um tal de pastor Arnaldo. Mas imagina alguém vomitar as coisas do inferno usando a igreja. Uma coisa terrível. E eu nunca passei tanta vergonha em uma visita, porque eu passei vergonha naquilo. Eu fiquei envergonhado. Então as pessoas lá fora, elas estão constantemente levantando, e alguns youtubers e algumas pessoas, eles procuram pegar o escândalo da igreja e demonstrar a parte nefasta daqueles que estão aleijados. Raros são os que pregam que Jesus vai mudar a tua vida. É a última vez que você vai ficar desse jeito. Porque você está assim, porque você não tem o que eu tenho. Você já parou para pensar que na tua casa você tem o que as pessoas lá dentro não têm? Mas todo mundo lá é crente. Irmãos, dentro da nossa casa, todo mundo ser crente, tem um lá dentro que é mais. E tem um lá dentro que é menos. E aquele que é menos, muitas vezes já está começando a ficar na porta da igreja. Ele perdeu os movimentos. A questão não é que a pessoa vem aqui nessa igreja. A questão é que a pessoa não aceita o Senhor Jesus da igreja. Ele recusa. Qual que é o evangelho pregado nos últimos tempos que a Bíblia fala que isso é o evangelho do demônio? Porque a pessoa traz a esperança para outra só que nessa terra. A Bíblia está falando que nós não vamos para a terra prometida, nós vamos para um céu, que no caso, aquele endereço, o céu não é uma coisa pequena, né? O céu é um lugar grande. Tem uma parte do céu que chama paraíso. Estava lá em casa, vou trazer um exemplo sobre isso. Teve um furacão na Flórida, minha mãe estava viva. O furacão devastou, porque ele passa devastando. Aí naquele tempo eu tinha comprado um telefone, coloquei na casa da minha noiva, que era a Elza, e aí chamava a minha família para ir lá. Custou $4.500. Você lembra aquele tempo? Foi quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui no século passado, o negócio era bravo. Aí o que aconteceu? Chegou lá, a minha mãe falou assim: ai, Fernando, tô com medo, você tá aí, meu filho, porque tá passando um furacão muito grande nos Estados Unidos. Eu falei: mãe, os Estados Unidos não é um paísinho desse tamanhozinho, Estados Unidos é do tamanho do Brasil. Esse bobear é menor. E a parte que está passando esse furacão é 2.000 quilômetros. Eu falei que está passando furacão lá na Bahia, mas nós estamos no sul de Minas. Não é o mesmo lugar. Então quando a gente vê o céu, às vezes a pessoa pensa que o céu é uma coisa minúscula. Tem uma parte no céu, do qual Jesus, a Bíblia fala assim que Jesus, quando ele morre, ele desce ao inferno. O inferno é o de fogo. O inferno deu fogo. Ele foi lá embaixo, aonde tinha fogo, estava todo mundo sofrendo. Ele falou para Satanás assim: eu venci, dá a chave aqui, meu amigo, porque agora você foi derrotado. E aí a Bíblia fala assim que ele passa do lado que está Abraão e fala para todo mundo: agora nós vamos para o paraíso. Ele levou aquela pessoa. Lá fora as pessoas não têm esperança. A pessoa fala assim: a vida aqui é desse jeito só, mas tem que viver a vida inteira. A vida é uma só. Um gritou para mim lá: a vida é uma só. Eu falei: é uma só mesmo. Não vamos ver uma vida só. Go straight. E as pessoas não têm esperança. Olha bem o texto. Ele olha para ele ali e aquilo que ele contém, ele vai mudar a outra pessoa. Irmão, se você tem o Senhor Jesus, se você tem orado, nesses 350 dias que estão faltando para terminar o ano, você pretende ganhar alguma alma? Além dos dólares que, graças a Deus, nós estamos na América e está valendo bem no Brasil, você pretende ganhar alguma alma? Dentro da tua casa, você pretende ser uma pessoa
bastante melhor, e que você vai começar a fazer uns movimentos melhor. A Bíblia fala assim que ele começou a fazer um movimento quando o apóstolo Pedro chega nele, e a Bíblia dá ênfase, ele pega nele na mão direita e levanta ele. Ele levanta e ele começa a ficar bem dos pés, e a Bíblia fala assim que ele já começa a correr e pular por cima dos bancos. Vamos ver, ficou aquela nem aqui dentro da igreja. Foi uma mudança tremenda. Quando o evangelho chega na vida da outra pessoa, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio trabalho, vai ter que ter um movimento, irmãos. Aleluia. Porque senão vão passar os outros 350 dias. Bajulando, irmãozinho, você é uma benção, está vindo na igreja, vai dar tudo certo. Não vai. Se você não pregar o evangelho, não vai. Não se engane. As pessoas abandonam a igreja porque ela não tem o que eu tenho, eu te dou. Ela não tem. Vai aí na igreja. Qual a igreja? Está aqui, ó. Testamento foi passado para o filho. Meu pai morreu. O meu pai. Outra, veio o pessoal do cartório, tinha um testamento lá. Ninguém do lado de fora da nossa família herdou, só nós da família. Porque o testamento era nosso. Esse testamento aqui, meu irmão, é nosso. Jesus morreu para que tivesse validade. E essa validade faz uma diferença tremenda. Vai pesar no óculos, ficar sem a minha benção. Deixa eu colocar o óculos aqui que vocês vão ver que benção. E ele fala assim, que aconteceu algo interessante. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes que reconheceis, sim, a fé que veio por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Jesus nos dá saúde. Jesus muda a nossa história. Qual é o nome do nosso Deus? É Senhor e Salvador Jesus. Mas eu quero falar de Deus. Jesus falou assim, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Don't make mistake. Nós temos que vir por esse lado, para que a bênção possa nos alcançar, para que eu possa ter algo para transmitir para os outros. Às vezes você encontra uma pessoa assim, ela chega no serviço, ela já chega tímida, porque ela é crente. Ela chega dentro da casa dela, ela chega tímida, porque ela é crente. Por que está com essa timidez? Porque está aleijado em Cristo Jesus. Fala assim, você pode falar isso? Estou falando aqui baseado na Bíblia. Sabe os shorts do YouTube? Eu estou seguindo os shorts lá e apareceu uma criancinha, irmãos, um menininho desse tamanhozinho. Ele chorava, ele pregava para os menininhos da mesma idade. Teve o encontro das crianças, todos curados. Todos com seus tornozelos e juntas bem formados, e eles ganhavam as almas entre eles. E nós de queixo caídos, ó. Ô, Balás! Irmãos, se eu não mencionar o nome de Jesus, os demônios não vão sair. Deixa eu falar uma coisa sobre esse aspecto. Às vezes, a pessoa, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, a minha alma é salva imediatamente, o meu espírito é salvo imediatamente. A alma, ela habita nesse corpo, para fazer esse corpo movimentar. Mas a alma e o corpo não querem as coisas do espírito. A própria Bíblia fala sobre isso. O espírito milita contra a alma e a alma milita contra o espírito. E o corpo não é essa loucura. O corpo que é vida boa, que é paraíso. A gente luta para juntar dinheiro para quê, irmãos? Para quê? Para a gente ir para o paraíso nosso. Vou comprar uma casa com meu carro. E a pessoa está lá, tem um salário, porque a pessoa da minha terra tem um sotaque da gosto. Você tem um solar bom, girl. Eles não conseguem nem falar, né? De boa mãe não, está no paraíso. Ele não precisa de Jesus, ele está bem lá. Mas a Bíblia fala assim que o que eu tenho, eu te dou. O que é que você tem? O que é que você tem que eu não tenho? O que tua família não tem, que você tem? E você pode melhorar através de uma oração. Ele está falando aqui, eles tiveram que orar.
Fizeram uma oração. 350 dias faltando para terminar o ano. Você já expulsou o demônio da tua casa essa semana, não? Da rua, do trabalho. Mas tem demônio? Brother, a Bíblia está falando que Jesus foi lá na Terra Santa. A coisa que mais Jesus fez foi expulsar demônio. Demônio de tudo quanto é jeito. Aí os demônios, depois de ser expulsos, tem uns vagabundos que vieram, e assim que o apóstolo Pedro foi usado pelo Espírito Santo para falar que Jesus era o Filho de Deus, já entrou um demônio nele, e já falou: Jesus, não vai ter coisa. Nós estamos falando assim: Satanás, arreda-te. Você pensa que o mundo é brincadeira? Você pensa que o mundo é espiritual? Irmãos, nós estamos aqui e nós oramos no nome de Jesus e expulsamos demônio. Hoje mesmo eu passei o dia inteiro expulsando. Fala, por quê? Porque eu conheço o nome de Jesus. Eu sei que tem. E agora eu quero saber que você sabe o que você tem. Possuir essa bênção. Falar com convicção. Aí, eu gosto de Jesus. Rapaz, chama Senhor Jesus. É alguém que morreu na cruz do Calvário, venceu o inferno inteirinho. E eles temem e têm medo do nome dele. E tem que ter mesmo. Porque nós expulsamos no nome de Jesus. Estou em casa sonhando. Bonito. Vamos para sonhar, irmãos. Vamos ver. Estou sonhando, e no meu sonho eu tive um sonho. Eu quero até alertar os irmãos sobre isso. No meu sonho, eu estava vivendo minha vida boa, do meu sonho, e eu fui deitar e dormir no meu sonho. E no meu sonho, eu tive um sonho. E no sonho do meu sonho, Satanás entrou ali, um demônio. E ele veio e selou minha boca. Falou assim: você não pode falar. E eu não conseguia falar, irmãos. Eu estava passando uma luta tremenda. Mas só que eu estava no sonho do meu sonho. Então estava uma dificuldade tremenda. Então eu estava dormindo, eu estava ali acabado, e quando veio o Espírito de Deus, estava sobre a minha vida, quando eu abri o meu boca, eu falei para ele: eu já vou falar de primeiro, eu pertenço ao Senhor Jesus, a minha história está mudando, Ele mudou a minha vida. Eu só vi o bicho sumindo. Aí eu acordei, mas só que eu acordei no meu sonho, e do sonho que eu acordei nessa vida, eu falei: meu Deus, o Senhor luta por mim até no sonho. Que Deus glorioso é esse, irmãos? Até no sonho do meu sonho. Glória a Deus. Às vezes você fala assim: mas para que saber? Porque toda a nossa família, jovens, as jovenzinhas que estão ali, os jovens que estão aqui na igreja, dependa desse nome. Saiba que ele cura juntas e medulas e faz com que a pessoa entre na igreja pulando. Aquela pessoa alegre, o que alegrou a igreja, que foi mudado, porque ele foi mudado por causa do nome de Jesus. Aleluia. Quem não é mudado tem essa perversidade no final aqui. Quem não é mudado tem essa mania de perversidade. Por quê? Porque a pessoa perde a convicção. Ela não expulsa mais demônio. Ela não pensa que existe mais pecado. Ela pensa que a vida dela está boa. Eu estou levando a minha vida numa boa. Olha, você viu, eu estou dentro da igreja, estou doido fora. Está aleijado, mas está. Não, Jesus veio para mudar essa história. Aleluia. Acabou, meu filho. Você vai sair daqui pulando, com juntas e medulas, todo mundo vai ver, você vê que todo mundo olhou assim, eles viram, e eles já fizeram aquela confusão, porque todo mundo é idólatra. Eu gosto de receber a oração de tal pastor, porque lá a oração é forte. Aleijado. Não é? Pelo amor de Deus, a pessoa vem ano e passa ano, e ela cresce, são ovelhinhas, que parece não ter aquela tendência. Irmãos, eu quero, essa noite nós oramos, não foi essa noite, foi uma dessas noites, eu orei expulsando demônio, mas eu quero que meus sonhos voltem, para que eu possa sonhar com o meu Senhor e Salvador, e aonde Ele está, eu quero estar, onde nós estamos, Ele quer tirar nós daqui para levar onde é que Ele está. Ele é alguém que luta por nós constantemente. Aleluia. E as pessoas precisam saber disso lá fora. A nossa família precisa saber, no trabalho precisa saber. Aleluia. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. É quando começar a sair esse fruto. É quando começar a sair esse produto. Eles vão falar assim: mas você não é do jeito que todo mundo é. Você não tem essa perversidade que todo mundo tem. A alegria tua é diferente. Aleluia. Algo mudou em você. E essa mudança
Essa mudança, ela vem para a nossa vida para que eu possa expressar elas para os outros. Aleluia. E quem vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha conosco, convencendo a gente a voltar para Deus. E ele luta por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele quer colocar nós na posição que ele pode usar. E muitas vezes nós resistimos ao Espírito. É isso que a Bíblia fala. Por que resiste? Porque às vezes a pessoa, ela não quer falar em casa sobre esse assunto. Ela não quer fazer uma oração. Lá em casa a gente está lá. O Rick vem lá para casa, todo mundo vai tomar café da manhã. Tomando café da manhã lá, quem vai orar? Vão almoçar? Quem vai orar? Porque, irmão, se nós não dedicarmos, nós vamos ficar paralíticos. Jesus falou para nós orar para a comida. Ele falou para nós orar antes de dormir. Falou para nós orar quando acordar. Falou para nós orar. Falou para falar para a pessoa está aleijada. Para orar para ela também. E, ou seja, é um mundo completamente diferente do que nós conhecemos. Você vê que chega assim na igreja, tem uns irmãos que não têm comunhão com você, ele vem andando assim, está aleijado. Porque eu falo assim, a Bíblia fala assim, como é que os irmãos vivem em união? Que ele ama um ao outro. Essa vos será a diferença, que vos ameis uns aos outros. Não é ódio, meu irmão, é amar, é diferente, é outro caminho, é gente curada, é diferente, é diferenciado. A minha vida tem que ser diferenciada, a tua tem que ser. Nós somos cristãos, nós pertencemos ao Senhor Jesus. 350 days from now, nós vamos ser diferente. Nós vamos ser diferente. Por quê? Porque esse nome aqui tem que mudar a minha vida. Não tem outra saída. Ou ficaremos aleijados na porta da igreja. Que triste. O governo é tão terrível que vinha assim com uma capa na pessoa. De longe ninguém via da capa. A Bíblia fala assim que eles tinham um tempo de oração. Eu gostaria de falar para você que eles foram lá sem ouro, sem prata. Eles não tinham dinheiro para amanhã. Chegou no dia e falou, vamos no Tianis, fudei. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Mas tinha vontade de ir lá na igreja orar. Por que será que eles tinham vontade na igreja orar? Porque eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eles tinham algo dentro deles que chama Senhor Jesus, que através do Espírito Santo movia aquelas vidas em direção a uma oração. Presta atenção, toda vez que nós somos direcionados em alguma direção que não é daquela vontade de Deus, nós estamos começando a ficar aleijados. Nós estamos começando a abandonar os caminhos do Senhor. Nós estamos começando com um pensamento igual o pessoal do mundo. Toda vez que eu venho lá eu trabalhei em Goiânia minha vida inteira. Toda vez que eu entro lá, tem uma placa ali no Rochelle, perto do Rochelle, assim, mostrando que uma lote está não sei quantos milhões, a outra nota. Quantas pessoas passam ali? Eu mesmo já passei ali e falei assim, a esperança era ganhar um desses, não, eu não jogo. Você ganhar milhões, aí você tinha milhões na tua mão, aleijadíssimo. Porque eles não tinham ouro, eles não tinham prata, e eles mudaram o mundo daquele tempo até hoje. E vai mudar no milênio inteirinho. Essas pessoas aqui, eles tinham algo muito mais valioso do que dinheiro, muito mais valioso do que manter o almoço para o amanhã. E isso muda toda a tua história, brother. Aleluia. Muda tudo. Pronuncie esse nome. Você não tem nada para fazer, não. Fala o nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos têm que andar, irmãos, escondidos. 400 cidades para baixo, para assim, meu Deus do céu, ele está começando a orar de novo. Aleluia. Porque é uma pessoa que ora, que expulsa demônio. Yes. Orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pelos irmãos, pelos grupos da igreja. Como é que vai orar se você não tem o hábito de orar nem para comida? Yes. Perdeu o hábito, já não pula por cima dos bancos da igreja. É aquele negócio, hoje eu vim na igreja, mas eu estava com vontade de ficar em casa. Fica mesmo, fica lá. Não vai para a parte da igreja não ficar aleijado, não. Vai, fica lá em casa mesmo. Porque a gente precisa amadurecer
e fala assim: meu Deus, eu vou lá prestar um culto e vai ter uma diferença danada, porque eu vou lá falar do teu nome, eu vou lá orar junto com os irmãos, eu tenho amor para aqueles irmãos, eu gosto de cumprimentar e falar com eles porque eles são filhos do mesmo Pai. Aleluia. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu venho da família grande, irmão, eu sei como é que o governo funciona. Nós éramos os últimos lá embaixo, a ordem começava lá em cima. Minha mãe dava ordem para um lá, vinha pulando, e quando chega meu, passava para o irmão mais novo. Mas era engraçado, todo mundo obedecia. Meu pai não bateu em nós. Ele nunca, é só porque ele era pai. Às vezes ele não conversava tanto conosco, só pelo fato de nós saber que ele estava ali. Deus está aqui, o Pai está aqui. Quantos creem? Só nós sabemos que ele está aqui. Muda toda a diferença, faz toda a diferença, traz um conforto para nós. Quando chegar em casa, fala assim: eu não vou ler a Bíblia, não, leia, fala assim: Senhor, fala para ele, fala assim: Jesus, quer saber uma coisa? Eu não quero ler a Bíblia nenhuma, então dá um jeito de mudar. Ele começa a mudar, é ele quem faz a dependência. Você não tem nada a fazer? Fala o nome de Jesus, fala um texto bíblico. Aí Jesus estava lá, vida boa, tranquila, vivendo o discípulo de Moisés exemplar. Aí Deus vai chamar ele para a obra. Quando Deus chama ele para a obra, vem, ele é batizado, João Batista batizou ele. Quando ele levanta assim, o Espírito Santo de Deus vem, desce sobre ele, parecia, a forma que parecia ser uma pomba, veio e desceu sobre ele. Imediatamente o Espírito falou para ele: ó, então nós vamos começar, você já está ótimo, 100%. Só que nós vamos começar fazendo algo diferente. Nós vamos começar jejuando. Aleluia. Jesus recusou? Não. E ele foi para o deserto. O deserto de Israel, irmãos, tem um bichinho lá que chama basilisco. Em menos de um segundo, ele vai a 10 metros, ele te pica. Uma picada só, você vai chorar 200 anos debaixo da terra, de tanto que dói. E Jesus foi para lá. Ele foi para esse deserto. A Bíblia fala assim que ele enfrentou bestas feras. E ele não comeu. A Bíblia não fala que ele não bebeu, mas ele bebeu o mínimo possível. Tanto é verdade que passado 40 dias depois da tentação que Satanás veio sobre ele, os anjos tiveram que servi-lo. Ou seja, ele foi para o hospital de Deus, porque senão ele não podia pregar o evangelho. Ele acabou. É deserto, aquele exala a tua água do corpo. O sangue não corre mais. Aí Satanás vem. O que ele faz? Ele usa um texto bíblico para testar a palavra. Aí a palavra usa um texto bíblico para derrotar Satanás. Aí ele usa um texto bíblico para derrotar a palavra. Aí a palavra usa um texto bíblico para derrotar Satanás. Aí Satanás oferece para ele também, através desse texto bíblico, tudo nesse mundo, mentindo que ele é o rei desse mundo. Ele não é. Não é porque Deus é o dono do mundo. Aí Jesus usa uma palavra para vencer Satanás. Quantos de nós, irmãos, que passou esse ano inteirinho, ele não usou uma palavra no mundo espiritual? A pessoa desconhece o mundo espiritual. Ela acha que é ela, Jesus... Não, brother, nós estamos cercados. A Bíblia fala assim que o inimigo está ao derredor de nós, procurando em quem pode tragar. Ele não está brincando. Não é à toa que crente tem pensamento de suicídio, tem pensamento de raiva, de discórdia, dissensão. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia. É o caráter de Jesus em nossas vidas. Vamos deixar que esse Jesus entre em nós e muda nós de tal maneira que a nossa oração vai fazer aquele que está aleijado até agora, ele vai começar a andar em Cristo Jesus, ele vai começar a pular em Cristo Jesus, porque essa palavra tem e é transformadora. Aleluia. Ela transforma a nossa vida. Ela precisa mudar a minha família. Ela precisa mudar a minha vida. O inferno tem que ouvir isso. E vai ouvir isso eternidade afora. Porque Ele morreu por nós. Não é a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a tua força. É Ele que vence por nós. Não dá com esperança, com alegria. Que uma delícia. Você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Porque ela é crente. Ela é crente.
conhece o nome de Jesus, ela refere a esse nome, ela fala esse nome. Lá no serviço, descobri que eu sou crente. Aí fica falando o nome de Jesus em vão. Eu fico quieto. Eu falo, Senhor, olha o que eles estão fazendo com o teu nome. E eu fico com dó deles, porque eles são mais do que paralíticos, irmãos. Eles estão uma múmia viva. Estão lá, mumificados. Resistiram o Evangelho, já que eu sei que eles já foram para a igreja. Resistiram o Evangelho. E disseram não para o Senhor. E toda vez que eu vou referir, eu falo assim, não, o Senhor Jesus. Eu uso a palavra Senhor. Nós temos que cantar o nome dEle. Nós temos que louvar o nome dEle. Porque Ele muda a nossa história. O texto aqui eu quero ler mais uma vez para os irmãos, porque é uma bênção tão grande. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste, negaste perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedesse o homicida. Quando nós negamos o Senhor Jesus, a gente permite que o homicida, chamado Satanás, seja liberto. É isso que a Bíblia está ensinando aqui. Toda vez que eu rejeito as coisas de Deus, o inimigo, ele cresce. Eu vou falar mais uma vez aqui, irmãos. Deus depende de você, depende de mim. Depende da nossa conversão, nossa comunhão com Ele, para que Ele possa fazer a obra dEle. Quantos querem ver todos os bancos aqui cheios? Diga amém. Amém. Quantos querem lutarem para que isso seja uma realidade? Diga amém. Amém. Dependa do Senhor Jesus. Abandone o pecado. Abandone a raiva, a ira, a discórdia, a dissensão, a facção. Muda. Seja curado no nome de Jesus. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. No nome de Jesus, irmãos e irmãs, levante e ande. Vamos fazer uma mudança. E não é, uma vez eu escutei um pastor que ele fala assim, a gente tem que ser avivado. E quando ele ficava achando que tinha que ser avivado, ele falou, e nós temos que ser avivado, porque nós temos... Não é avivado, não é ser falado depressa. Ser avivado é você usar a palavra de Deus quando vem a tentação, quando vem a raiva, a ira. Você sabia que a Bíblia refere mais sobre a ira? Fala assim, não deixe para colocar o sol sobre a vossa ira. A Bíblia fala assim, aqueles que vivem irá. A Bíblia trabalha muito sobre a ira, porque Satanás é a ira expressa. A ira que a pessoa tem, fica com raiva, porque eu não comento aquele irmão, que eu não comento aquela irmã, que eu não prego o evangelho para aquele. Brother, está paralítico de novo? Não, vamos entrar pulando dentro da igreja. Vamos estar fazendo alguém que os outros falam assim, pô, posso contar com ele. Será que você é um irmão que eu posso contar com a sua oração para mim, que sou pastor? Você pode orar para mim? Em caso de eu assim precisar, ô pastor, que isso? Não vamos chamar o fulano. Você tem ou não tem Jesus? O que eu tenho, eu já vou terminar. São 9h20. Eu quero só mais um texto aqui. Versículo 19. Deus não trabalha de qualquer jeito nas pessoas. Repita comigo. Deus não trabalha de qualquer jeito conosco. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Versículo 19. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele Cristo, que já foi designado Jesus. Tempos de refrigério. Você sabe como é que a pessoa faz? Eu preciso tanto umas férias. Eu vejo muita pessoa falar isso. Não existe melhores férias do que nós chegarmos diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados. Traga um refrigério para a minha alma. A Bíblia fala assim, que lá no Salmo 23, ele leva as águas tranquilas. A água que você toma, a água refrigera. Ela muda. São perdoados nossos pecados. Muda a nossa história. Aí você fala assim, por que você está falando tanto sobre pecado? Porque a Bíblia fala de pecado constantemente. Constantemente. Ele tem que arrepender.
Fala assim, Senhor Jesus, está difícil para mim. Então ore, seja dependente. Quanto mais dependente, mais você vai falar assim, o que eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. Aí a Bíblia fala assim, que ele pegou pela mão direita. A gente precisa ajudar os outros também. Ajudar a pessoa a caminhar. Chega na oração lá no serviço, você vai almoçar, você vai, ora. Assim, não precisa fazer oração, vou levantar a mão aqui para orar. Fecha o olho e ora. Um falou assim, você está dormindo? Um falou para mim. Eu falei, não estou dormindo. Fechei o olho assim para orar para mim mesmo, eu, Senhor. Eu falei assim, você está dormindo? Eu falei, não. É uma piada, né? O inimigo usa de todas. Mas a gente tem que orar. E começa a orar pela comida, e ora pelo caminho, e ora e vai. Estava andando pelo caminho de Emaús, e eles tinham uma história a comentar. Eles não estavam comentando sobre Donald Trump, eles estavam comentando das coisas que tinham acontecido em Jerusalém, porque eles pertenciam tanto ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus veio ficar do lado deles. Quantos creem, digam amém? Eles começaram a falar, e ele falou assim, mas não é possível que você estava lá, e eles não reconheceram Jesus, não é possível que você estava em Jerusalém e não está sabendo dos fatos. Aí Jesus começa lá em Isaías, a Bíblia fala assim, que ele começa lá com os profetas, e ele vem falando, e aquilo vai confortando o coração das outras pessoas. É para isso que Deus chamou, meu irmão, minha irmã, para nós confortarmos os outros, para nós ajudar os outros, para ser uma mudança. 350 dias pela frente, vão ser completamente diferentes. Aleluia. Será que tem algum texto que eu esqueci aqui? Eu acho que a gente trouxe assim uma palavra que vai trazer uma mudança na tua vida daqui para frente. Amém. Antes de terminar eu tomar essa água aqui, que estou com vontade de tomar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos onde você está. Você vai pegar a mão direita assim. Você vai colocar no teu coração. E você vai fazer uma oração. Senhor Jesus, nós temos o Senhor em nossas vidas. Nós precisamos passar isso para as outras pessoas, com sabedoria, com inteligência. Então a gente pergunta, como nós vamos fazer isso? Com a sua ajuda, nós queremos dar a resposta. Com a tua direção. Nós queremos ver as pessoas que hoje estão capengando na porta da igreja, já querendo sair, pedindo coisas do mundo, dinheiro, mas nós estamos aqui, dizendo ao Senhor, nós não temos ouro, nós não temos prata, o que nós temos é o teu nome. Ajuda a gente a orar para aqueles que estão caídos, paralíticos, não serve para a igreja, mas só dá trabalho. Muda a nossa história a partir de hoje, a partir dessa palavra, a partir desse começo. Me usa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança. Que jeito vamos fazer isso? Na dependência do Senhor Jesus. Nos dá sabedoria, inteligência, criatividade, para nós não só virmos na igreja, mas nós ganharmos pessoas. E quando nós viermos na igreja, a gente possa transmitir algo melhor para aqueles que já estão cansados. E nós dizemos aí, agora não tem nada, mas eu tenho o Senhor Jesus. E Ele fez com que minhas juntas e medulas voltassem ao normal. E hoje eu ando pulando na igreja. Hoje eu ando fazendo a diferença na igreja. Todo mundo põe o olho para mim. Porque, por causa do teu nome, Senhor Jesus, há uma mudança na nossa vida. Todos digam amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, amém? Pastor, palavra.